Então, pessoal, boa tarde novamente, bem-vindos aí para mais uma aula de empreendedorismo. E a aula de hoje, gente, é a aula 4, né? Então, nós vamos aí continuar falando do empreendedor. Essa aula 4, ela encerra, né, a primeira etapa nossa. Inclusive, né, o assunto de hoje, ele também está relacionado à aula 2, né, há 2 semanas atrás. E aí a gente vai, então, continuar conversando, né, a respeito desse personagem aí, muito importante, né, que é o empreendedor. Então, nós estamos dentro aí de ainda trabalhar alguns conceitos e fundamentos, né, aí no campo do empreendedorismo, tá bom? Então, estou chamando aí de aula 4, parte 2, porque ela complementa a aula 2. Lembrando que a aula passada nós falamos a respeito da abertura de negócios e fizemos uma introdução sobre os tipos de empresa, né, e a classificação delas. Então, para a gente não ficar assim, né, tentando, digamos assim, lembrar de tudo que nós já falamos, nós temos aí os temas que nós estamos discutindo. Vocês devem lembrar, né, as perguntas aí referente à aula 2, que nós estamos aí tentando, né, trabalhar em cima delas, né, o que é empreendedor, o que é ser empreendedor, como poderíamos definir o papel do empreendedor, o que faz alguém se tornar um empreendedor, ou ser um empreendedor, né, também. Afinal de contas, como posso me tornar um empreendedor? Empreendedor de sucesso, é possível alcançar, né? É possível desenvolver um negócio e alcançar sucesso nele? Então, essas perguntas, elas têm feito parte aí das nossas discussões, nas aulas aí. Tudo isso está dentro da nossa primeira unidade de estudo, que é o processo empreendedor, que está lá no plano de ensino de vocês. E, na aula anterior, como eu havia dito, nós trabalhamos o conceito de negócios. A gente vem aí também dando início, né, assim, no sentido de fomentar essa discussão aí, passando para vocês aí uma diretriz, né, na busca aí de uma boa ideia, né, para a gente trabalhar o nosso plano de negócios. Falamos também um pouquinho a respeito dos tipos de empresa, né, falamos também a respeito de enquadramento e do início do pré-projeto. Então, essa foi a aula da semana passada, né, na sexta-feira. E aí, pessoal, para a gente ainda não esquecer de nada, né, e lembrar de tudo que está acontecendo, eu queria deixar aí com vocês também essa lista de atividades que vocês estão desenvolvendo, né, lembrando que a nossa avaliação está chegando. Já mandei recado para vocês. Dia 10 é o dia de referência, que por sinal é hoje, né? Dia 10. Então eu queria combinar com vocês aí o dia que eu posso mandar o link da avaliação para vocês. Eu não quero que vocês tenham dificuldade em relação a prazos, né? Porque o que acontece? São várias aulas aí, vocês têm uma carga horária pesada. E no ambiente online, as coisas são muito dinâmicas. Então, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo combinar com vocês que dia que eu possa enviar o link. A partir de hoje, né, no caso, dia 10, se vocês quiserem, eu posso mandar hoje mesmo, amanhã, depois, porque o prazo para fazer a avaliação vai ser de 24 horas. Combinado? Aí, vocês me dão um feedback aí depois, tá? Vocês podem conversar entre vocês e me mandam a resposta no grupo, para a gente não perder tempo. Aí, se der certo, né, vocês conversam lá no grupo e hoje mesmo, mais à tardinha, ou até à noite, não tem problema não. Aí vocês me falam. Assim que vocês falar comigo assim, que pode mandar a avaliação, eu envio o link para vocês, tá bom? O link vai por e-mail. Vai ser feito em formulário eletrônico e vai ter uma configuração na plataforma para vocês fazerem a prova e responder lá e enviar as respostas. Combinado, gente? Vocês entenderam direitinho? Combinado, prof. Pois é. Então, eu vou aguardar o retorno de vocês hoje ainda, tá? Sobre o horário
que vocês vão querer fazer a prova, porque é na modalidade assíncrona. E a partir do momento que o link chegar, aí o tempo vai ser contado, 24 horas para entregar. Tá? Vamos lá então, gente. Para dar seguimento aqui à nossa discussão, eu queria saber de vocês se as ideias com relação ao projeto já estão sendo desenvolvidas. Estou dando uma dica para vocês aí, olha, começar certo, né? Comece certo, escolhendo a melhor ideia possível. Se a ideia ainda não for aquela ideia, né, a melhor delas, você ainda vai poder mudar depois. Né? Nós vamos ter tempo ainda para consertar isso aí e fazer alguns ajustes na ideia. Mas a gente não pode fazer ajuste naquilo que não existe. Então, primeiro tem que ter uma ideia inicial. Então, o pré-projeto que vocês estão fazendo, né, aquele formulário lá que está sendo preenchido, eu vou analisar e vou dar um retorno para vocês aí, de repente dando algumas sugestões, tá bom? Aí vocês vão aguardar o meu retorno, mas isso não impede de vocês continuarem pensando a respeito, não, tá? Podem continuar pensando na ideia. Vai conversando com seu sócio, já que agora, né, você tem um sócio aí, ou mais de um, né? Então, nós vamos trabalhar dessa forma, correto? Bom, com relação à nossa aula de hoje, eu queria deixar um pensamento aqui do Theodore Levi, e eu gostaria que um aluno lesse para nós esse pensamento. Alguém se habilita? O primeiro negócio de qualquer negócio é continuar no negócio. Quem falou aí? Quem está falando? É Tirza. a Tirza. Já que você leu para nós o pensamento do Theodore Levi, né, esse economista alemão aí muito famoso, né? Comenta para nós essa frase. O que ele está querendo dizer para nós? Acho que a primeira coisa é não desistir, né? Isso Seria mesmo. isso? É isso. O contexto, não é isso? Porque uma coisa é a frase, né? Essas frases de efeito, né? Que esses pensadores normalmente colocam para gente. Então é muito bom a gente ter essas referências, assim, são pessoas aí que têm muita experiência, já tiveram, né? Eles têm muita coisa interessante para passar para nós. Então, no caso aí do Levi, o contexto aí dessa frase é justamente isso, é não desistir. E basicamente, se a gente for olhar, né, o perfil, né, e as características daqueles que estão empreendendo, é justamente nesse sentido que eles atuam, né? Então, a visão do empreendedor é não desistir realmente daquela ideia. Né? A ideia ela pode ser modificada, ela pode avançar, ela pode ser alterada de alguma forma, mas a veia empreendedora, né? Aquela energia interna que o empreendedor tem, ele não perde. É isso aí que movimenta, né? Que desenvolve a ideia, que faz com que a pessoa, né, esteja sempre ali investindo na sua ideia e, consequentemente, no seu negócio. Então, é uma palavra, como se diz, um pensamento muito sugestivo, e eu gostaria de passar também essa ideia para vocês de não desistir nunca, persistir sempre. Tá ok? Bom, ainda dentro dessa questão da ideia, né, a gente falando de ideia, né, já que vocês estão aí buscando, né, construir uma ideia, eu queria dizer para vocês o seguinte, que qualquer um pode ter uma ideia nova. Né? A ideia nova pode ser a partir de alguma coisa já existente. Né? Às vezes um negócio novo, ele também se inicia a partir de um negócio antigo. Quando fala ideia nova, não precisa ser uma ideia inovadora 100%. Né? A inovação ela pode acontecer também em cima de algo que já existe. Mas aí está dizendo para nós o seguinte, que para construir um negócio de sucesso, né, aí que entra o desafio empreendedor. Porque a ideia, pura e simplesmente, ela não é necessariamente o que vai garantir que você consiga atingir sucesso. E a partir da ideia, né, que está sendo aí, digamos assim, desenvolvida, é que vai fazer com que a gente seja, né, no caso, criativo, comunicativo e altamente motivado. Para quê?
para que essa ideia ela não se perca, né? Para que você consiga realmente buscar os objetivos. Então, a gente percebe que essas características que estão aí, olha, de criatividade, comunicação e motivação, considerando que motivação é algo interior, né? De dentro para fora, então isso é fundamental para que a ideia seja consolidada. E um outro fator interessante que surge dentro do contexto do processo empreendedor é quando a gente se depara com o risco. Eu já comentei aqui com vocês a respeito disso, né? Correr risco, mas a gente sempre corre o risco mesmo. Então não tem como você construir um negócio, né? De você apostar nesse negócio sem que o risco não exista. E às vezes a gente erra também, né? A gente tem notícia, né, de várias pessoas que já se aventuraram no ramo dos negócios e eles erraram, e eles voltaram, e eles consertaram, e eles foram em frente. Então, a ideia é essa, é persistir sempre, não desistir, ser criativo, comunicativo, altamente motivado e saber que o risco existe, mas que a gente pode, digamos assim, desafiar e vencer. Tá certo? Eu estou até falando para vocês, né, dessa forma, passando essa mensagem positiva, né? Fica parecendo, né, que eu estou aqui construindo uma mentalidade, né, de autoajuda ou de passar aí uma mensagem, né, de tem que vencer, né? Que a vitória, né, e ela tem que acontecer de qualquer forma, mas não é bem assim, de qualquer forma. A gente sabe, né, que os desafios eles existem e, na realidade, a gente precisa transpor essas barreiras com conhecimento também, né? A gente precisa desenvolver o conhecimento acerca do negócio e também com cooperação, né? Ninguém trabalha sozinho. Hoje em dia, né, os negócios são compartilhados, né? As ideias, elas para elas progredirem, né, elas precisam de apoio conjunto, né? Do jeito que eu estou colocando para vocês aí, inclusive nesse pré-projeto que eu adiantei aí para vocês, que vocês começar a trabalhar em equipe, isso é fundamental para a gente poder, digamos assim, acertar mais, né? Mas os riscos continuam. E aí, pessoal, o que que acontece? Quando a gente vai falar de risco, nós precisamos fazer uma pergunta aí, né? Ô, Tisa, chega mais aí de novo. Lê para nós essa perguntinha aí, para a turma, faz favor. O que fazer para o seu negócio dar certo? Isso. Você tem resposta para nós? Ah, professor, Tem? direto, assim, não, tem várias coisas, né? São muitas coisas, não é isso? Olha, dar certo é algo que todo mundo quer, não é isso? Por exemplo, vocês estão aí desenvolvendo uma ideia. Ninguém, né, quer que as coisas dêem errado. Então, dar certo é o objetivo final. Dar certo em todos os sentidos, né? Nós queremos aí que essa certeza, né, vamos dizer assim, ela aconteça realmente. Agora, eu acabei de dizer para vocês aqui que existe o risco. E o risco é uma coisa que nunca vai acabar, né? Seja para empresas que já estão em funcionamento, ou para aquelas que estão sendo criadas, ou também o dar certo na nossa vida pessoal e profissional, porque uma coisa leva a outra, né? Fracasso também no empreendimento, digamos assim, no ramo dos negócios, é como se fosse um fracasso pessoal também. Então, nesse contexto aí de fazer dar certo, nós vamos começar a discutir uma coisa muito importante aqui, que eu queria chamar a atenção de vocês, é porque vai aparecer um novo personagem dentro do nosso contexto aqui do empreendedorismo. Quem gostaria de arriscar a dizer quem é esse personagem? Um deles nós já conhecemos, que é o empreendedor. E qual outro personagem que vai aparecer aí? Quem sabe me dizer aí? Investidor? Ah, o investidor, quem falou aí foi o. Deixa eu ver. Amanda. Quem? Amanda. Mano. Ah, olha, o investidor, ele é importante, porque ele é o capitalista do negócio. É ele que vai trazer o recurso financeiro para dentro do negócio. Mas se você pensar bem, a gente não precisa muito do dinheiro nesse sentido, porque nós temos hoje em dia
os agentes financiadores, né, que são os bancos, inclusive empresas, né, que participam, instituições de fomento para negócios. Então, por exemplo, se você é empreendedor e você precisa de capital, você vai procurar aí elaborar um plano de negócio bem consistente e buscar o recurso no agente que vai financiar seu negócio. Pode ser um banco. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o BNDES, que vai nos ajudar nesse sentido, e outras empresas, né, de fomento mercantil. Tem a ver com valores, né, com capitais, com capital. E também, se você não tiver dinheiro, você pode buscar um sócio. Você pode ter lá um sócio capitalista. Ele nem vai participar diretamente do negócio, mas ele vai, digamos assim, participar aí na parte financeira. Agora, esse personagem que eu estou dizendo para vocês aí, gente, ele não é necessariamente o capitalista do negócio, não. Olha lá. Ele é alguém que vai chegar para ajudar a fazer o negócio dar certo. Nós estamos focados nisso aí, olha. O negócio precisa dar certo. Então, eu tenho uma boa ideia, mas eu preciso fazer essa ideia minha dar certo. E o capital vai ter, eu vou ter o capital. Mas quem será esse personagem que vai entrar aí? Hein? Então, olha, Administrador? como é que é? Administrador? Bacana. Gostei agora. Acertou na mosca aí, olha. Então, nós vamos precisar aí do administrador. Porque o que acontece? Quando você começa a pensar em sucesso do negócio, você vai pensar no processo de gestão. Então, a gestão, ela precisa existir para que aquele risco, lembra do risco, olha lá? Então, a gente precisa trabalhar dentro de um conceito de risco, o risco calculado, o risco previsto. Então, para o negócio dar certo, o administrador, ele é fundamental nesse processo. E aí, na aula de hoje, né, eu queria discutir com você justamente essa questão do administrador trabalhando junto com o empreendedor. Veja bem, muitas vezes a gente confunde, né, a função do empreendedor com a função do administrador. Inclusive, gente, só para esclarecer para vocês, pode ser que o empreendedor e o administrador sejam a mesma pessoa. Ontem eu dei essa aula à noite para uma turma e eu estava falando a respeito dessa questão do empreendedor e do administrador e eu usei como exemplo o Silvio Santos, que é uma figura aí conhecida, né, aqui no Brasil. Então, o Silvio Santos, ele é um dos poucos, né, que eu conheço assim, que reúne essas duas características, né? Então, quando ele vai exercer a função dele de empreendedor, ele também automaticamente está sendo um administrador, porque além dele ser o dono, né, do SBT, ele também participa, né, do contexto das ideias, né, digamos assim, a programação do canal, todas as situações que envolvem ali, né, a empresa, né, e as empresas do grupo, está diretamente relacionada e sob o comando dele. Então, ele é um administrador, mas ele é também um empreendedor, porque foi ele que ergueu tudo. E tudo começou a partir dele. Então, alguns empreendedores reúnem características de administradores. Agora, pode ser que, muitas vezes, o empreendedor não seja um administrador, tá certo? E aí ele vai precisar de outra pessoa ou de um grupo, né, de profissionais especializados na área de gestão para ajudar a administrar a empresa, para que essa ideia que o empreendedor tem, né, ela tenha mais chance, né, de atingir o sucesso. Então, nesse caso, a gente precisa que, nesse momento, começar a entender que o mundo dos negócios ele tem um certo grau de complexidade, né? Na medida que você resolve tirar uma ideia, né, do papel, né, e colocar essa ideia em prática. Então, aquilo que eu falei para vocês no início, não basta ter uma boa ideia. Então, depois que tudo começa a funcionar,
é preciso, então, a gente começar a pensar que o processo de gestão, né, a administração, de um modo geral, ela precisa ser efetiva, tá? Para a gente ter aí, pelo menos, um mínimo de, digamos assim, de garantia de que as coisas realmente vão dar certo, né? É claro que existem erros, né, também administrativos, né? Não só na questão do processo empreendedor, no momento da ideia, às vezes uma ideia equivocada precisa ser estudada, trabalhada também, mas no momento também de administrar pode acontecer alguns equívocos administrativos. Muitas empresas, elas entram em dificuldade justamente por não conseguir administrar bem, né, todas as situações que surgem, né, durante o tempo de funcionamento dela, né? Eu estou lembrando vocês aqui daquele índice de mortalidade de empresas que a gente tinha comentado nas aulas anteriores, porque aquilo ali, às vezes, é muito alto ainda. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente precisa conhecer, então, como que funciona essa lógica entre o empreendedor e o administrador. Muitas vezes, o administrador pode ser um empreendedor, ou o contrário. Agora, muitas vezes, o administrador não é um empreendedor. Então, nós temos que diferenciar. Aqui, olha, nós temos que definir bastante a diferença entre eles, porque existem convergências entre um e outro. E aí nós temos aqui um quadro que vai mostrar para nós, fazendo aí um comparativo entre um e outro. Um aluno, por favor, lê o quadrinho aí do empreendedor, por favor. Alguém poderia ler para mim? Empreendedor? O empreendedor, por favor. Constrói, propõe, inova, cria, centra-se no negócio, propensão ao risco, identifica oportunidades, faz as coisas certas. Agora, observa uma outra coisa interessante. Do outro lado, tem essa setinha vermelha aí, olha, está indicando que existe uma comunicação entre uma coisa e outra. Então, por exemplo, de um lado, se o empreendedor constrói e propõe, do outro lado eu vou ter o administrador para poder gerenciar. Então, o foco, né, do administrador, ele está mais voltado para a gestão daquela proposta que o empreendedor está colocando. Então, é como se tivesse, por exemplo, de um lado e outro, um processo de contribuição mútua. Como se um tivesse colocando a ideia e o outro tivesse ajudando a administrar a ideia. Então, de um lado inova, do outro administra, de um lado cria, do outro lado mantém, e assim você vai observando que existe uma inter-relação entre essas funções de um e de outro personagem aí, né? Agora, existem situações, por exemplo, que é muito interessante. No caso do risco, olha lá que interessante no risco. O empreendedor, na medida que ele coloca a ideia, que ele está criando a ideia, para ele, né, ele tem muito mais propensão ao risco do que o administrador. Porque o administrador ele já está mais no sentido de instrumentalizar a empresa, de buscar recursos ou ferramentas, né, para poder minimizar o risco. Então, ele vai trabalhar, por exemplo, nos recursos, na infraestrutura, na organização financeira, na parte, por exemplo, de documentação, tudo que envolve ali, né, o bom funcionamento da empresa, no sentido de minimizar o grau de incerteza, com isso, diminuir a chance, né, do negócio dar errado. Então, pessoal, o que acontece na realidade? Eu queria que vocês tivessem um olhar mais crítico em cima dessas funções, porque parece que num dado momento elas estão bem convergentes, e num outro momento existem coisas, por exemplo, de um e de outro, que são meio divergentes. Mas na maioria das vezes, esses dois profissionais eles trabalham em comum acordo, né? Porque um precisa do outro, na realidade. Se forem personagens diferentes. Agora, se for a mesma pessoa, então ele tem uma alta habilidade de lidar com os dois campos do processo do negócio, tanto no sentido de empreender como também de administrar. Existe uma outra tabela interessante aqui, olha, que vai ampliar um pouco mais esse conceito. Eu falei aqui ainda há pouco para vocês a respeito daquilo que é convergente,
entre o administrador e o empreendedor e aquilo que é divergente. Então, por exemplo, no caso de planejamento, é o quarto item do administrador. Olha, o administrador ele faz planejamento. E o empreendedor ele está mais preocupado com o projeto, de um modo geral. Então, o empreendedor está num nível de pensamento, de raciocínio, muito mais abrangente. E o administrador ele está mais focado ali na parte, digamos assim, burocrática, administrativa, da organização, tá certo? Os métodos e os processos administrativos que envolvem a empresa como um todo. Então, nesse caso aí, vale a pena a gente ir comparando, né, os dois personagens para a gente entender que eles são super necessários dentro do processo do negócio aí, para que o negócio realmente possa dar resultado, né? E um outro pensamento que nós temos aí, que é uma frase, né, do Dornelas, né, que diz o seguinte: uma das grandes diferenças entre o empreendedor e as pessoas que trabalham em organizações é que o empreendedor define o objeto que vai determinar o seu próprio futuro. Olha que interessante. Normalmente, os olhos do empreendedor, ele enxerga hoje, amanhã, depois de amanhã e o futuro. Então, ele enxerga o negócio dentro de uma visão macro, temporal, né? Como se fosse uma visualização temporal de curto, médio e longo prazo. Enquanto que o administrador, ele vai mais focar a empresa dentro de uma linha mais centralizada ali, como eu disse, na parte mais de administração mesmo, né? Então é muito interessante isso aí, porque quando a gente fala de que o empreendedor está mais para o projeto e que o administrador está mais para a administração do negócio, é nesse sentido, né? Então está dizendo assim ainda, olha, ou seja, apesar das similaridades nas funções empreendedoras administrativas, né, conceituadas desde a abordagem clássica, lá de trás, né, dos antigos pensadores, né, nos atos de planejar, organizar, dirigir e controlar, existe o que a gente chama de diferencial visionário, que é característico dos empreendedores. Normalmente, o administrador não está muito preocupado com essa visão futura, não, né? Essa coisa de enxergar lá na frente, de pensar o negócio de uma forma ampla, e no sentido que eu disse, né, no sentido mais temporal, né? Segundo Dornelas, em 2001, as diferenças entre os domínios empreendedor e administrativo podem ser comparadas em 5 dimensões distintas de negócio. Ou seja, orientação estratégica, né? O empreendedor é o estrategista, né, de carteirinha, não é isso? Na análise de oportunidade, tá vendo? Olha, coisas que normalmente não faz muito parte, né, da função do administrador. Essa questão de oportunidade, ela está mais voltada para a questão do empreendedor. No comprometimento dos recursos, ele tem que ter o pé no chão com relação a isso. Ele não pode também, né, como se diz, aquele sonho do negócio, aquela coisa da visão, né, não pode sobrepor a capacidade de investimento. Então, você tem que compatibilizar o lado, digamos assim, financeiro, que tem a ver com o capital, né, e os recursos que estão sendo investidos na ideia, mas também tem que ter o pé no chão de entender que cada coisa no seu tempo. Então, você tem que ter esse equilíbrio, né, vamos dizer assim, entre a visão empreendedora e a real necessidade que a empresa tem, porque uma vez implantada, ela precisa ser gerenciada. Então, não pode ter esse descompasso entre a ideia e a infraestrutura que vai ser montada. E outra coisa importante aí que é o controle dos recursos e a estrutura gerencial. Porque, como eu disse antes, se isso aí não acontecer, não adianta você ter uma boa ideia, porque realmente o negócio não vai conseguir dar certo, né? Então, aqui nós temos o destaque aí para a questão, né, temporal que eu falei, e desse aspecto visionário aí, que faz parte do empreendedor. E dentro desse contexto, pessoal, da gente reafirmar isso aí entre esses dois personagens, vale a pena a gente continuar falando sobre o empreendedor, né? E aí a gente lembra, né, daquelas coisas que nós já conversamos, né, focando assim dentro realmente nos principais motivos aí que levam, né, as pessoas a empreenderem. Eu lembro que
que eu falei com vocês a respeito disso, e parece que teve um comentário aí a respeito da questão financeira, né? Que muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas em criar negócio para ganhar dinheiro. Igual agora, por exemplo, nessa época difícil que a gente está vivendo, né? Muitas vezes as pessoas elas estão empreendendo por necessidade, né? Que existem duas formas de empreender. Ou a gente vai pela necessidade ou pela oportunidade. Aqui no Brasil, normalmente acontece assim. A maioria dos negócios que são criados, eles nunca. Se o ideal seria que fosse pela oportunidade, é uma forma mais natural. Agora, muitas vezes ela vai pela necessidade. E quando você vai pela necessidade, então muitas vezes o foco fica centralizado na questão financeira. E isso aí é um problema sério, porque a gente sabe que o resultado financeiro de uma empresa ele não acontece do dia para a noite. Então, a ideia de combinar, né, parafraseando aqui, né, combinar trabalho e ideia para gerar dinheiro não é uma boa ideia. Você tem que combinar trabalho e ideia para gerar o quê? Resultado. Uma boa ideia, a gestão, né? Aí vem a questão do trabalho, da estruturação da empresa, que entra o trabalho, né, o esforço, a energia desprendida, e o sucesso aí, ele vai muito além do valor financeiro, né, do lucro, né? Então, normalmente, os principais agentes motores que nós consideramos aí, que a maioria das pessoas tem, né, quando vai empreender, são esses três aí. Então, existe aquela ambição que a gente já comentou aqui, né, de necessidade realmente de estabilidade financeira. Às vezes não está satisfeito com o salário que ganha, ou às vezes quer melhorar de vida. Aí ele começa a pensar nessa questão aí da parte financeira. E outra questão forte aí é a questão da independência, né? A liberdade. Mas a gente lembra também o seguinte, que esses dois primeiros fatores aí, eles, apesar de eles serem determinantes e importantes, eles não vão segurar o negócio como um todo, né? Entra na terceira fase aí essas contribuições sociais, que também muitas vezes faz parte, né, das empresas, principalmente o lado assim mais social da empresa também aparece num dado momento. Agora, de modo geral, a gente poderia ampliar esses agentes motores, tá certo? E começar a entender como que funciona mais essa questão do empreendedor nesse sentido, não ficar simplesmente presos a essas três questões aqui, né? Esses agentes motores iniciais e principais. Então, nós temos que levar aí também, né, trazer para o nosso lado essa questão que eu falei da autorrealização, que é uma coisa atrelada à ideia e ao sonho, e as responsabilidades que a gente vai ter que assumir, né? Lembra do risco que eu falei? Pois é, vai ter os investimentos, o capital vai ser colocado à prova, a infraestrutura vai ser criada, e aí entra a motivação para que o negócio continue dando certo, tá certo? E aí eu destaco aqui para vocês, né, esses sete motivos, né, vamos dizer assim, porque as pessoas normalmente empreendem. Você pode ver que daqueles três agentes motores que eu mostrei anteriormente, né, eles estão aí novamente dentro dessa listagem. Então, o primeiro deles aí, olha, conquistar a independência financeira, ele aparece novamente aí como ponto forte. Em segundo, a liberdade geográfica. O que é isso? Liberdade geográfica. É você ter essa mobilidade. Então, normalmente, quando você trabalha numa empresa, principalmente de carteira assinada, com emprego fixo, você não tem essa liberdade de movimento. Quer dizer, você tem que estar ali na empresa todo dia trabalhando, batendo o seu cartão ali, né, o seu ponto, depois voltando para casa à tarde, voltando no outro dia. Você vai ter um período de férias lá de um ano, assim que termina um ano, poder aquisitivo, você adquire férias. Normalmente, as suas folgas é só no feriado, final de semana, e olhe lá. Agora, quando você é empresário, né, que você tem aí o seu negócio, normalmente as pessoas têm essa liberdade geográfica, quer dizer, de poder movimentar um dia aqui, outro ali, posso viajar, etc. Então, esse é um sentido interessante que é colocado aí como motivo. O terceiro é a liberdade de tempo, é essa flexibilidade que as pessoas querem, né? Ah, eu posso ir hoje, amanhã não. Ah, de repente eu vou à tarde. Essa semana eu não vou. Essa semana eu vou mexer com outra coisa.
Então, essa liberdade de tempo também se associa com a liberdade geográfica e gera o que a gente chama de flexibilidade, né? Então, muitas pessoas querem isso para a vida deles. O quarto item é a monotonia. Considerando que o mundo dos negócios, as coisas são muito dinâmicas e tudo está sempre mudando, né, todo dia, então, às vezes, fugir da rotina é muito interessante para algumas pessoas. E eles estão muito voltados a isso. O quinto item aí, importante, é na questão do impacto positivo. Então, você receber aí, né, digamos assim, um certo título, né, como empreendedor, ou você ter um papel de destaque, né? Você, por exemplo, ser uma pessoa reconhecida como dono de empresa ou dono de um negócio, isso também faz parte e é um dos motivos também forte aí porque as pessoas empreendem. Os 6 e o 7 estão muito relacionados assim à questão, o primeiro deles, o 6, né, na questão da solução de problemas. Inclusive, né, o item 6, eu particularmente acho que quando você está empreendendo na busca de solução de problemas que vão, de certa forma, ajudar a vida das pessoas, na minha opinião pessoal, gente, só fazendo um comentário, eu acho que esse é o principal motivo. Na realidade, ele deveria estar no topo de todos os outros motivos, né? Porque ele é um processo desencadeador, né? Que a sociedade como um todo, né? O dia a dia nosso, as pessoas precisam de soluções. Então, quando a gente vai trabalhar uma grande ideia, no caso vocês aí que estão, né, buscando uma ideia de negócio, pensem nisso, na solução de problemas para o dia a dia. E o último aí é a paixão. Aí já é uma questão mais emocional, do sentimento, né? De a pessoa estar pensando na ideia como algo interno, assim, do desejo, do coração ali, que vem do pensamento, que é uma coisa que faz parte da vida dele. Então, a gente colocando aí esses 7 motivos, eu acredito que a gente consegue dar uma cobertura maior, né, no sentido aí da questão de ser empreendedor, diferentemente se a gente ficasse focado apenas, né, na ideia daqueles 3 agentes motores. Deixa eu voltar neles aqui. Esses 3 aqui, olha. Então, a gente poderia ampliar o nosso conceito, saindo simplesmente desses 3 agentes motores principais e indo para uma esfera mais global, né? Pensando aí nesses 7 motivos que são mais abrangentes. Correto? Então, pessoal, o que acontece? Os empreendedores, então, são pessoas irresistíveis, né? Aquela ação criativa o tempo todo. Todo dia eles têm uma ideia nova, eles estão sempre ali com coisas efervescentes ali, pensando em melhorias, e aí tomam atitudes, né? São pessoas assim, dinâmicas, criativas, né? A gente coloca aí, né, como características básicas de quem é empreendedor, uma alta avaliação também. Ele está sempre se cobrando, né? Avaliando o resultado dele próprio, enquanto empreendedor, e procurando melhorar todo dia, né? A autocrítica também, são pessoas que se cobram muito, tem esse perfil também, né? O controle do comportamento, aí vem aquilo que eu falei com vocês do equilíbrio, né? De pensar, de ser visionário, mas muitas vezes com o pé no chão, né? Porque senão as coisas podem fugir do controle, né? E aí, um aspecto importante também que é o autodesenvolvimento, né? Buscar desenvolver o negócio, né, trabalhar a ideia, mas também estudar o negócio, buscar as melhores técnicas, né? O negócio ele evolui, você também precisa evoluir culturalmente e os conhecimentos técnicos são necessários para que o negócio dê certo, né? Aí vem o sucesso, com certeza. Estou respondendo aqui aquela pergunta inicial lá, né? Como o negócio dá certo? Não sei se vocês estão percebendo que passa muito pela questão do empreendedor mesmo, juntando com o administrador, com as suas habilidades e as suas competências, e também algo assim que faz parte de um todo, na medida que você consegue, então, trabalhar os aspectos empreendedores e administrativos ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Quando a gente chega numa fase mais avançada do negócio, e aí a gente já começa a participar do que a gente chama de geração de riquezas. Então, o que acontece hoje em dia? Se
você fizer uma pesquisa, principalmente aqui no Brasil, você vai ver que o PIB, né, quer dizer, a geração de riquezas do Brasil, o PIB é o Produto Interno Bruto, que é um índice que eles usam para medir a riqueza do país. Então, quando fala, por exemplo, que o PIB está crescendo, você pode ter certeza absoluta que a grande participação do PIB, né, isso não só no Brasil, não, em vários lugares do mundo, está diretamente relacionada a esses negócios que são criados pelas pessoas. Então, muitas vezes a gente pensa nas empresas grandes, né, nas grandes corporações, mas normalmente quem puxa esse movimento, né, de geração de riquezas são essas empresas menores, que elas são em grande quantidade, em diversos setores, que vai desde a indústria, do comércio, no agronegócio, por exemplo, né? Então, assim, na prestação de serviços. Então, a gente vai perceber que o empresário, né, esses pequenos negócios, pequenos, médios e grandes negócios, não macros, né, mas até grandes, eles têm uma participação muito grande na geração de riqueza do país. E aí a gente precisa, né, definir agora também, já que a gente está falando de riqueza, o que é riqueza e o que é renda. Porque aí também a gente tem uma certa confusão nessa definição. Não é verdade? Olha para vocês verem esse quadrinho aqui, né? Eu queria que um aluno, por exemplo, tentasse dizer para mim qual desses dois quadrinhos que representa a riqueza e qual que representa a renda. Alguém se habilita, por favor? O quadrinho da esquerda e o quadrinho da direita. Um aluno, por favor. Professor, para mim O não que está é a aparecendo. remuneração dos fatores de produção? Oi, quem está falando aí? Vamos lá. É, Amanda. Amanda? Ó, no primeiro, você tem assim, ó, posses, dinheiro, bens materiais, propriedades em geral. Do outro lado, você tem remuneração dos fatores de produção, salário, né? Aluguéis, juros, lucro em geral. O que eu estou querendo focar aqui? Porque no slide anterior, eu estava falando de renda e riqueza. E eu disse para vocês que as empresas, uma vez criadas, elas contribuem no processo de geração de riqueza. Agora nós estamos tentando definir o que é riqueza. Aí eu estou pedindo para você opinar aí para nós o que é riqueza aí. O da esquerda. Da esquerda é riqueza? Vamos ver então? Parabéns, acertou. Você está bem antenado aí. Então, pessoal, olha bem, olha a diferença das coisas. Riqueza, posse, dinheiro, bens materiais, prosperidade em geral. Então, quando, por exemplo, se a gente for levar o empreendedorismo para o campo econômico, inclusive existem, né, alguns pensadores que defendem essa ideia, né, de empreender como o empreendedorismo como fator econômico. Na medida que os países, né, as políticas públicas, os governantes, por exemplo, desenvolvem leis, né, e apoio, né, aos negócios. Aqui no Brasil, por exemplo, tem muito isso, né, as políticas, por exemplo, patrocinadas aí por grandes grupos ou por associações, tem as instituições de fomento no sentido de ajudar as pessoas, né, nesse sentido de empreender. Então a gente está pensando na realidade, não é só ajudar as pessoas a criar empresa, é muito mais do que isso. Nós estamos pensando no desenvolvimento econômico do país. E uma vez promovendo, né, a geração de negócios, a gente também está ajudando também o país a se desenvolver. Desenvolvimento do país significa bem-estar social, nós vamos ter trabalho. Vocês podem ver que hoje em dia, né, o que falta para nós aqui no país é trabalho. Ninguém quer viver de renda, de apoio econômico, auxílio emergencial. Se você perguntar para uma pessoa que está vivendo de auxílio emergencial, ele vai reclamar, ele vai falar assim, não, eu prefiro um emprego. E, na realidade, o que a gente precisa é isso. Então, o crescimento econômico a partir do trabalho, né? Aí a gente pensa, então, na geração de riqueza. E a renda é algo que caminha paralelo com a riqueza. Evidentemente, eu não consigo gerar riqueza sem produzir renda, né? Então, do outro lado está o quê? Os salários, os aluguéis, os juros, tudo isso é renda. E uma vez sendo trabalhado também essa parte, a riqueza ela vem por consequência.
Então, a gente precisa ter essa visão né, de separar as coisas, por exemplo, e classificar o que significa um e o outro dentro do nosso conceito de negócio, tá bom? Então, eu estou encerrando a aula, tá certo? E eu queria encerrar dizendo para vocês o seguinte: o ideal é que o empreendedor e o administrador fossem a mesma pessoa. Não, quem dera se fosse, né? Se todo mundo tivesse essa veia empreendedora e essas competências e habilidades administrativas para conduzir o negócio. Não é verdade? Mas isso não é muitas vezes possível. Né? Muitas vezes o administrador não é o empreendedor. E pode ser que o empreendedor também não seja o administrador. Né? Se for desejável, mesmo assim ele vai precisar de apoio, né? de equipes, de pessoal especializado para fazer. E hoje, né, a gente sabe que no campo da administração nós temos aí uma série de ferramentas administrativas, né? Nós vamos discutir isso aqui no curso ainda. Nós vamos voltar a falar muito de gestão nas próximas aulas. E aí, respondendo aquela pergunta inicial, como fazer o negócio dar certo? É a gente conhecer as funções, assim, as habilidades e competências de cada um, no caso aqui o empreendedor e o administrador, e conhecer a empresa como um todo, e como que funciona essa engrenagem dos negócios. Essa é a grande questão que está sendo colocada aqui, né? Então, para a gente refletir, né, já que a gente está falando de empreendedorismo como fator econômico, né? Então, acredita-se hoje que o empreendedor seja o motor da economia, um agente de mudanças. Muito se tem escrito a respeito dele, né? E os autores oferecem variadas definições para o termo. O economista austríaco Schumpeter, em 1934, veja bem aí, bem antes da Primeira Guerra Mundial, tá vendo? Olha, ele associa o empreendedor ao desenvolvimento econômico, à inovação e ao aproveitamento de oportunidades de negócio. Já na visão do Fillon, bem mais recente, né, em 1991, ele coloca o empreendedor como se fosse uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Então, é interessante esse fragmento de texto, porque ele associa duas ideias, e vocês vão perceber que mesmo essas ideias sendo separadas aí por mais de 40 anos, né, quase 50 anos, né, de uma pela outra, elas têm muitas convergências, né, e a gente percebe que isso ainda está presente nos dias de hoje, né? Então, pensar o empreendedorismo de uma forma mais ampla e realmente ele é o motor da economia, né? O empreendedorismo ele é a base, né, de uma nação e de um país. E aqui nós temos, né, algumas perguntas que a gente coloca também para refletir, né? Nós temos aí o número 1 aí, né, falando que o empreendedor é um ser social, né? Depende da época e do lugar, né? Tem a ver com o ambiente que ele vive, né? O número 2 aí está falando, né, do empreendedorismo como um fenômeno local, né? Interessante, né? Empresas localizadas nas comunidades, por exemplo, né, que tem também um apelo comunitário, mas também um apelo, né, referente ao Estado e o país como um todo. O item 3, né, está colocando, por exemplo, que levando, né, a gente a pensar que todos nós podemos ser empreendedores e nascer empreendedores, né? A espécie humana, né, é empreendedora, basta se desenvolver, né? Tem uma veia nata também que muitas vezes ela está adormecida, que ela pode ser trabalhada. Agora, o item 4 aí, gente, eu coloquei só para provocar vocês, porque na realidade é uma afirmativa que não está muito certa. Olha lá o que está escrito. O empreendedor está em qualquer área, mas é empreendedor somente aquela pessoa que abre a empresa. Vocês já perceberam que não é bem assim. Então, esse item 4 aí é uma provocação dentro da aula de hoje para dizer para vocês que nós temos que ampliar o nosso raciocínio. Então, não é simplesmente ser empreendedor, abrir empresa. Não está muito atrelado uma coisa a outra, mas é algo muito maior. Inclusive, o intraempreendedorismo entra, né, dentro desse conceito também, né, que tem a ver mais com a carreira, de empreender dentro, já trabalhando lá numa empresa, mas sempre com esse espírito empreendedor o tempo todo. E o quinto item aí, que é o fundamento do empreendedorismo com relação à cidadania.
aquela preocupação com o social, com as pessoas, né? Que é um outro lado também muito interessante. Eu lembro que o ano passado, né, os alunos desenvolveram um projeto, né, de plano de negócio muito voltado para essa questão da cidadania. Hoje em dia, por exemplo, isso está muito assim, digamos, vou dizer na moda, né? De preocupar com as causas sociais, por exemplo, questões relacionadas ao meio ambiente, à saúde, por exemplo, bem-estar. Isso passa, né, por uma questão também da cidadania, tá certo? E passando aqui, eu queria deixar para vocês aqui como leitura um pequeno artigo do Eduardo Carolino, que vai focar nessa questão realmente do desenvolvimento econômico. Então, eu vou mandar o link para vocês darem uma lida aí, tá certo? Então, o artigo, né, tem esse título aí, olha, o empreendedorismo como fator de desenvolvimento econômico. Eu gostaria que vocês lessem isso aí, é um artigo pequeno, acho que, se não me engano, 1 ou 2 páginas, para ajudar você a compreender melhor como que funciona essa lógica, né, da criação de negócio mais voltada para o campo do desenvolvimento econômico. Tá bom? Essa é uma dica que eu dou. E uma dica de longo prazo, que você, se você tiver tempo depois para ler, né, você vai focar nessas habilidades aí, ó, nessas competências, que está muito diretamente relacionada ao livro, né, do Laí Ribeiro. Não sei se você conhece o Laí Ribeiro, é muito famoso, né? Já vendeu vários exemplares de vários livros no mundo inteiro. Ele é um palestrante aí renomado, médico, né? Mas ele está muito dentro dessa área do empreendedorismo também, dando consultoria para empresas, né? Então, esse livro aí é um livro, né, um best-seller, né? O sucesso não ocorre por acaso. Eu estou deixando para vocês aí a cópia digital desse livro, que no futuro próximo você tem a oportunidade de ler, e deixando também o link do vídeo dele, de uma palestra, onde ele ministra, falando também do mesmo tema do livro. Então, se você tiver oportunidade no futuro, aí, né, eu estou falando futuro, mas não um futuro muito longe, né? Que você possa tirar um tempinho aí para assistir o Laí Ribeiro, tá bom? Então, basicamente, gente, o bate-papo de hoje é esse. Agradecer vocês aí pela participação. Eu não sei se está dentro do tempo, né, dos 50 minutos. Eu estou às ordens. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a trabalho, prova, ou relacionada à matéria, se quiser perguntar para mim, eu estou às ordens. Mais 5 minutinhos aí para a gente conversar. Ô, prof, Oi. tipo assim, igual essa atividade 4, todos os integrantes da dupla ou do trio têm que entregar ou só uma pessoa? Não, só uma pessoa coloca o nome dos demais. Ah, então beleza, então. Agora, se você quiser mandar também, e o grupo todo mandar, na hora que eu estiver lá corrigindo, eu vou saber. Eu vou fazer uma tabelinha aqui de correção, aí eu vou saber qual grupo que você está participando. Então, se você quiser ter uma cópia, né, guardada aí com você, melhor. Entendeu? Ah, então tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Tá certinho mesmo com vocês? Tá tudo em ordem? Podemos fazer avaliação? Vocês estão estudando? Estou preocupado, hein? Eu não quero nota ruim, não, tá? Tudo certo, Vamos professor. tentar, professor. Então tá bom. Ó, um abraço aí, fica com Deus. Ó, tô aguardando vocês enviarem para mim a mensagem dizendo que hora que eu posso mandar o link da prova. Hoje, tá? Mas tem que fazer avaliação, assim, de preferência semana que vem, no máximo. Tá bom? Tá bom. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau.